Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te engrandecemos o teu nome santo, ó Pai. Pai, venha tocar, Senhor, em cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, que nós possamos ser sensíveis à tua voz aqui nesta noite, através da tua palavra, Pai. Usa, Senhor Jesus, o pastor Carlos, Senhor, na tua palavra, Pai. Fala com cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Derrama da tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor, em cada coração, ó Pai. E que nós te pedimos, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por bondade, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Dos versículos 1 ao 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Eu sei que a maioria dos irmãos já sabe, eu já falei outras vezes, mas sempre tem às vezes alguém que ainda não esteve aqui. Eu preciso ler no celular por conta de uma limitação na visão. Então, só para os irmãos justificar que eu leio no celular, porque só no celular que eu aumento a fonte e consigo ler. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Até aqui. Tome seu assento, louvando, adorando e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é único, digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa reverência. Quero primeiramente agradecer a Deus. É sempre uma honra, uma alegria poder retornar a esta casa, a esta igreja, Ministério Fonte Vida. Agradecer ao meu amigo, irmão em Cristo, o pastor Marcelo, e falo sem demagogia, meu amigo, pastor Marcelo. Presidente, Deus abençoe, senhor, sua esposa, pastor Denise, família, obreiros, todos os obreiros, evangelista Josuel, presbítero, irmão Ivair, Deus abençoe, senhor, sua esposa, missionária irmã Janaína, família, que a sua estada aqui no cemitério seja muito próspera e muito frutífera, e Deus continue abençoando. Agradecer pela vida da minha família, minha esposa sempre que pode estar, Rosângela, Deus abençoe, meu filho Silas, minha nora Thalia e o meu netão Luiz Gustavo. Está de férias e passando uns dias aqui com a gente. Deus abençoe. Também me sinto muito honrado de ter a presença dos meus amigos,
pastor Manuel, já ministrou aqui, e presbítero Eduardo Nascimento, nossos amigos particulares, irmãos de Cristo e exílios pregadores da palavra de Deus. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu gosto muito de ouvir vocês ministrarem a palavra e me sinto muito honrado de ter a vossa presença aqui nessa noite. Também a igreja do Senhor como um todo, visitantes, Deus abençoe, todos os membros e congregados, que Deus em Cristo continue abençoando, prosperando e frutificando em toda boa obra. Já estamos quase no final de fevereiro, dia 21, mas desejamos ao Senhor, pastor, sua família e a todos aqui, ao Ministério Fonte de Vida, um 2026 também, ainda melhor do que 2025. 2025 foi uma bênção. Se nós adentramos em 2026 porque somos vencedores, quantos que não tiveram esse privilégio e partiram, mas aprove a Deus nos conceder adentrarmos em 2026. Então desejamos um 2026 ainda mais abençoado, ainda mais próspero e ainda mais frutífero que 2025 também, todas as áreas da vida, na área espiritual, na área familiar, na área financeira, na saúde, na área profissional, em todas as áreas. Que Deus abençoe ricamente. Deus seja louvado. Vamos ser sucinto nesta noite. Já ouvimos a voz de Deus através do início da oração dos corinhos, através dos louvores, através da palavra introdutória ministrada pelo presbítero irmão Evair. Mas desde que o pastor Marcelo nos formulou o convite, nós pedimos uma palavra ao Senhor, e esta palavra ela ardeu no meu coração. E eu sempre falo, e é interessante que quando nós meditamos na palavra, Deus fala conosco, e quem ministra a palavra então tem o privilégio que Deus fala pelo menos 2 vezes. Deus fala quando meditou na palavra, e eu sei que Deus vai falar novamente comigo aqui nesta noite, mas Deus também vai falar com você. Eu não sou de apelar para o emocionalismo, prefiro a razão, mas eu não tenho dúvida de que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus sabe como você chegou, como nós chegamos aqui nesta noite. Deus sabe como foi 2025. Só Deus sabe, talvez, como você chegou nesta noite. Talvez quando você adentrou, você cumprimentou quem estava na recepção, e talvez a pessoa perguntou como está, tudo bem, e muitas vezes nós estamos no automático, e nós dizemos tudo bem, e nós conseguimos muitas vezes maquiar as lutas, maquiar as nossas feridas, e muitas vezes mesmo com o coração sangrando, nós abrimos um sorriso e dizemos tudo bem, graças a Deus. Mas muitas vezes nós chegamos na igreja com as últimas forças. Muitas vezes nós chegamos e
eu digo por experiência própria, nós chegamos nos arrastando. E muitas vezes antes de sair de casa, nós saímos e falamos: Senhor, só nós e Deus. Oh, aleluia, Senhor, nós precisamos, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, só Tu sabes como eu estou. E o salmista, ele diz que o Senhor, só Ele, conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Muitas vezes a esposa não sabe, o esposo não sabe, pais, filhos não sabem, amigos, a luta que nós estamos passando. Mas aquele que nos amou de uma maneira tão grande, tão tremenda, tão profunda, ao ponto de dar o seu único filho, aleluia, glória a Deus, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, Ele inocente por nós culpados, Ele santo por nós pecadores, Ele justo por nós injustos. Ele sabe as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ele sabe como nós chegamos, como você chegou aqui nesta noite. E Ele está com as suas mãos estendidas, dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é refúgio, aleluia, e fortaleza. Louvado seja Deus. Vamos entrar na palavra. Como disse, quero ser bem sucinto e bem objetivo. Versículo 2: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Sabemos que João Batista era primo de Jesus, aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus. João Batista, um homem com uma chamada diferenciada. Em Isaías tem uma profecia dizendo que ele ia preparar o caminho, o precursor de Jesus. João Batista, que aceitou a missão. Pai de João Batista era sacerdote. Ele abriu mão da linha sacerdotal para ser profeta, para aceitar a missão outorgada por Deus. João Batista, que pregava com uma autoridade e não passava a mão da cabeça. Certa vez João Batista falou: raça de víboras, arrependei-vos. Certa vez os soldados chegaram e perguntaram para João Batista: e nós, o que precisamos fazer? E ele disse: vocês sirvam a Deus com alegria e não sejam corruptos. João Batista era um homem de coragem, um homem que pregava no deserto, vestido com pele de camelo, se alimentava com mel silvestre, gafanhotos e mel silvestre. E o povo ia. A mensagem era dura, mas era uma mensagem direcionada por Deus. E muitas vezes, a gente pensa: dura esta mensagem. Quando os discípulos falaram de Jesus, quando Jesus pregou aquela mensagem,
E todos saíram, e Jesus falou para os seus discípulos: vocês também vão sair. E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna? Só Deus tem palavras de vida eterna. Não palavras de lisonja, não palavras para massagear o ego, mas palavras de vida eterna. Provérbios 27, 6. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por quem ama, mas enganosos são os beijos de quem aborrece. E muitas vezes uma palavra dura é porque Deus nos ama, é porque Deus não quer que ninguém se perca, é porque Deus não quer que nós se afastemos do caminho. Tudo que Deus faz é por amor. Eu aprendi que tudo que Deus faz é por amor. Mesmo quando Ele nos açoita, quando nos corrige, quando nos repreende, mas é porque Deus conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro, e tudo que Deus faz. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos, e muitas vezes até não aceitamos, mas tudo que Deus faz é por amor. Louvado seja Deus. Fazendo um paralelo com a prisão física e com a prisão e com o cárcere espiritual. E João Batista estava preso por ordem de Herodes. Estava preso porque ele confrontou o pecado. E o tempo passou, e o texto lido aqui diz que e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Louvado seja Deus. Quantas vezes eu não fiz como João Batista? Quantas vezes você, nós não fizemos como João Batista? João Batista estava no cárcere, promessa de Deus. João Batista tinha contemplado tantos milagres. Se nós olharmos Mateus 1 até 11, quantos milagres que ele tinha presenciado? João Batista, quando estava batizando, e Jesus chegou, João Batista disse: eu não sou, este é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as correias do calçado dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Tantas experiências que João Batista teve com Jesus. Louvado seja Deus. Mas João estava preso no cárcere. Interessante que quando estava no deserto, ele estava feliz, ele estava fazendo a obra. E muitas vezes o deserto que não tem água, que tem serpente, que tem perigos, que tem feras, mas muitas vezes o deserto é melhor do que um cárcere, porque no deserto ele tinha convivência, ele pregava,
No deserto ele fez discípulos, mas no cárcere ele estava ficando isolado. E no cárcere a esperança foi se perdendo. A fé de João Batista em Jesus foi diminuindo. Louvado seja Deus. A dúvida entrou no coração, questionamentos, e ele questiona: és tu? Louvado seja Deus, o Cristo que havia de vir, ou deveremos esperar outro? Quantas vezes a dúvida entra no nosso coração, irmão Levi? Quantas vezes que nós estávamos no deserto, sofrendo, pastor, às vezes até passando necessidade. No deserto não tínhamos conforto, não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos carro. Lembro-me da igreja em que nós congregávamos, Sol Nascente, Bom Futuro. Louvado seja Deus, Bom Futuro, ponto de pregação. Sol Nascente, ponto de pregação. Bararas. Íamos do Bom Futuro para o Saimirim de carroça, na Santa Ceia. O presbítero Ernesto Leandro na época cuidava, e nós íamos com alegria. Não tínhamos energia elétrica, mas servíamos a Deus com alegria. Era um deserto muitas vezes. Eu ia para a escola e eu não tinha condições de comprar um chinelo, e descalço muitas vezes chorava, pastor, porque os colegas tiravam sarro, passavam um deserto, mas eu era feliz e eu era grato a Deus, e eu não questionava. Quantas vezes, louvado seja Deus, que eu sei que enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo está fazendo você lembrar de alguma situação, de alguma experiência, de algum deserto. O deserto muitas vezes ele é melhor, porque ele educa, ele ensina, ele deixa a marca, mas ele traz experiência. Louvado seja Deus. Mas a prisão nos isola. E agora eu quero falar da prisão espiritual. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu me vi numa prisão espiritual? Quantas vezes eu questionei: mas Senhor, e aquela promessa? Já se passou tanto tempo. Lembro-me de que antes de nós irmos embora para Taió, alguns 12 anos antes, nós fomos em Piraberaba. O presbítero irmão Luiz da Veiga, de saudosa memória, foi junto. Irmão Egídio, no início da conversão, foi lá, eu, a Rosângela, e terminou o culto, e na hora de se despedir, a missionária Cláudia, responsável pelo culto da tarde da vitória, quando ela foi se despedir da Rosângela, ela cumprimentou e segurou a mão da Rosângela. E Deus começou a usar ela em mensagem profética. Eu estava junto, do lado, dizendo, pelo que eu me recordo, que Deus tinha
um povo esperando nós. E que Deus tinha urgência, e que esse povo estava sofrido. E disse mais: prepara as malas. E ela disse: nessa mala vai lágrimas, nessa mala vai choro, nessa mala vai oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vai ter pedradas, mas eu, o Senhor, estou segurando todas as pedras e nenhuma vai atingir vocês. E nós ficamos felizes e pensando, logo vai se cumprir. Mas Deus, que é dono do tempo, e o tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. E se passaram 12 anos. Mas nós esperamos com paciência. Mas quantos que não conseguem esperar com paciência do Senhor? Quantos que Deus fala e Deus promete e tenta ajudar ao Senhor, como Abraão? Abraão tentou ajudar ao Senhor e as consequências, o estrago, as lutas da família. Louvado seja Deus. A prisão, ela traz dúvidas, e ela trouxe questionamentos para João Batista. E quantas vezes nós não fazemos ou não fizemos como João Batista? Eu não sei qual a área e qual os questionamentos, mas, Senhor, o que é feito daquela promessa? Louvado seja Deus. Mas a resposta de Jesus, louvado seja Deus. E Jesus respondendo, disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E a prisão espiritual, ela prejudica a nossa visão, ela limita a nossa visão. A nossa visão, que é para ser mais ampla, ela limita, ela traça alguns metros, ela traça uma distância, ela traça o tempo, e esse tempo passa muito rápido, e nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Louvado seja Deus. Os nossos ouvidos ficam agravados. Jesus disse: os cegos veem. Eu trago isso para o lado espiritual. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Quantos que não morrem, não morreram na prisão espiritual? Quantos que pereceram? Quantos que desistiram? Não dos seus sonhos, mas dos sonhos e dos projetos de Deus. Os sonhos de José do Egito não era sonho deles, era sonho de Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Interessante que mesmo no cárcere,
João Batista tinha discípulos. E ouvindo falar de Jesus, ele mandou 2 discípulos. Mesmo quando nós estamos no cárcere espiritual, mesmo que nós pensamos, não, tudo que eu fiz, tudo que Deus me usou, já caiu por terra, todos se esqueceram de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não tem mais projeto, não tem mais plano. Mas tinha 2 discípulos, pelo menos 2, que ouviram os ensinamentos de João Batista. E eu sei que, penso que não ouviram no cárcere, mas ouviram no deserto. Tem alguém orando por João Batista. Tem alguém orando por mim e por você. Tem alguém que você orou, que você pregou, que você aconselhou, que você abraçou e que fez a diferença. Eu tenho certeza que tem alguém, nem que seja que você disse Jesus te ama, mas que essa palavra foi um divisor de águas e que essa pessoa, ela nunca vai deixar de ser grata a ti. E quando nós estamos no cárcere espiritual, o inimigo lança dardos inflamados e nós nos esquecemos, pastor. Como é bom, como é gratificante. Às vezes o tempo passa e a gente esquece, e alguém vem e diz: irmão, irmã, pastor, aquela vez o Senhor nos visitou, e a gente depois não conversou mais, mas eu quero dizer que Deus usou o Senhor nos aconselhou, mas eu quero dizer que através da oração, através do conselho, oh aleluia, eu estava pensando em parar, eu estava pensando em abandonar, eu estava pensando em jogar tudo para o alto, eu estava pensando em me separar, ou eu estava pensando em tirar a vida, mas Deus me usou naquela vez. Louvado seja Deus, como é bom. E eu falo dirigido pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que tem pessoas, não é pessoas aqui nesta noite, que você tem feito a obra de Deus, mas que por algum outro motivo, alguma circunstância da vida, a tempestade veio e bateu com ímpeto, e você talvez está num cárcere espiritual nesta noite, mas eu te digo que o Senhor me trouxe aqui para te dizer: filho, filha, lembra-te de como eu te usei, lembra-te das vezes que eu te usei com graça, com ousadia e com autoridade. E o Senhor manda te dizer, aleluia, Glória a Deus. os meus projetos, os meus propósitos, os meus desígnios estão de pé, e nesta noite, se tu ouvires a minha voz,
Oh, aleluia, eu, o Senhor, eu estarei derrubando cárceres por terra. E as minhas promessas, os meus projetos, eles estão sendo restabelecidos, estão sendo renovados a um novo tempo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado. E as promessas não são novas, mas as mesmas promessas que eu tenho feito há muito tempo, elas vão se cumprir, mas depende de você. Assim diz o Senhor nesta noite. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Eu falei que vai ser sucinto e objetivo. A igreja de pé, em nome de Jesus. Rosângela, por favor, venha louvar ao Senhor. Enquanto a Rosângela louva, e eu não tenho dúvida de que Deus falou, não somente comigo, eu também tenho promessas para se cumprir. Eu também tenho orações que estão em depósito de Deus, esperando a promessa, esperando o cumprimento. Eu também sou totalmente dependente do Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto a Rosângela louva, você que deseja vir à frente, já conversei com o pastor e o pastor me autorizou a convidar. Vem à frente. Deus quer mudar o teu cativeiro nesta noite. Deus quer transformar Glória a Deus. Aleluia. essas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, lágrimas de vitória. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quais os nossos questionamentos? O que nós temos questionado com Deus? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Precisamos olhar através das grades do cárcere espiritual. Precisamos entender que Deus, ele nunca perde o controle. Não importa. É uma enfermidade, Deus não perde o controle. É problema conjugal, Deus não perde o controle. Por mais que o inimigo tente soprar nos nossos ouvidos que Deus perde o controle, mas Ele não perde. Ele continua no controle. Porque Ele nos ama, Ele quer, Ele tem o melhor para nós. Rosângela, louve ao Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele restaura. Oh, aleluia. Não entendo por que me Bendito é o Senhor. Glória a Deus. sou o que eu devia ser. Oh, aleluia. Fala conosco, Senhor. Mesmo assim Ele me abraçou. Oh, aleluia. Quer te abraçar nessa noite? Sob aquele tão grande. Sinta o abraço de Deus. Eu só falho, Ele Sinta o Espírito Santo te abraçar nessa noite. Venha, meu irmão, minha irmã. Venha crendo no milagre. Aleluia. Ele quer nos dar o céu. Eu só quero adorar. Adore ao Senhor. Por isso estou aqui. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Falta Aleluia. algo em mim. Eu jamais saberei. Oh, aleluia. Porque me Mesmo na luta, escolheu. na adversidade, mas adore ao Senhor. Eu sei tudo que eu tenho. Ele me Aleluia. deu. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu só quero adorar, por isso Aleluia. estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém no nosso meio nessa noite que ainda não serve a Deus? Se tiver alguém, levante a sua mão. Alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite, levante a sua mão. Vamos reconciliar. Estaremos orando e agradecendo a Deus. Pastor Manuel, vem aqui ajudar a orar, por gentileza. Põe em posição de mãos. Louvado seja Deus. Evangelista irmão Josué, presbítero irmão Evair. Oh, aleluia. Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, em cuja presença estamos nesta noite. Senhor, aqui está a tua filha, a tua serva, meu Deus. Nós sabemos o que ela precisa, Pai. Vir no cativeiro e dar vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Vai andando com providência, Senhor. Vai fortalecendo. Além do coração, aleluia. Vai dando vitória, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, bendito é o Senhor. Abençoa, fortalece. A vitória para a glória do teu nome. Oh, Senhor, abençoa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem uma irmã que está tomando a melhor decisão da sua vida nesta noite. Louvado seja Deus. Aqui está a Letícia, deseja reconciliar, está reconciliando. A igreja está feliz? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Marcelo. Devolva o microfone ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Carlinhos. Carinhosamente chama de Carlinhos, pastor Carlos, né? Carlos Leite, Deus abençoe. A irmã Letícia vai reconciliar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, neste momento, eu peço perdão por todos os meus pecados. Apaga todos eles. Senhor Jesus, neste momento, eu me reconcilio com o Senhor. Prometo te servir em espírito e em verdade. Senhor Jesus, que o meu nome continue escrito no livro da vida. E para sempre te respeitarei, te seguirei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ganhe abraços aí. Vamos fazer uma pergunta para a igreja. O que está acontecendo, Senhor, nesse momento? O que está acontecendo? Tem uma festa no céu, irmãos. Uma alma reconciliando o Senhor Jesus. Tem mais alguém que quer reconciliar o Senhor Jesus hoje? Aceitar Jesus? Amém? Parabéns, minha Letícia. Que Deus abençoe